Buenas tardes con todos. Nuevamente, buenas tardes. Antes de empezar la charla, vamos a dar saludos. Kenny, buenas tardes, un alumno de Ingeniería Forestal de la Universidad Agraria. Saludos. Franklin Huarcaya, saludos hasta Pichanaki. Alex Barrial, saludos hasta Villarrica. Espero que esté muy bien por allá. Saludos, cuídense. José Panaijo, saludos a Lima. Mateo Oricio, saludos a Zucalpa. Bueno, siendo ya 4 de la tarde, vamos a dar inicio a la charla de Juliana Cortés. Nuevamente saludarlos cordialmente. Mi nombre es Juan Carlos Aguilar y soy parte del equipo técnico del CERFOR, de la región de Selva Central. Tanto el equipo de CERFOR como la mesa técnica, en su labor por impulsar este recurso del bambú, que es un recurso forestal no maderable, tiene previsto continuar con el ciclo de conferencias, como ya lo hemos venido dando esta semana y la semana pasada, tanto de carácter regional, nacional, y hemos visto también que hemos tenido personas participantes de otros países, ¿no? Hemos tratado de utilizar las plataformas virtuales, tratando de tomar todas las medidas más adecuadas con la finalidad de seguir con nuestra labor, ¿no? Antes de realizar la charla propiamente dicha, quisiera mencionarles que por favor sigan tomando en consideración las indicaciones de aislamiento social dadas por el gobierno, debido a que tenemos todavía una alta tasa de contagios. Y queremos seguir cumpliendo con nuestra labor, cumpliendo con todas las medidas pertinentes, ¿no? Bueno, para comenzar la conferencia del día de hoy, decirles la metodología que vamos a tener. La ponente Juliana tendrá 45 minutos para realizar su charla, y ustedes de igual manera pueden realizar sus preguntas, las cuales al final de la charla van a ser resueltas. Nosotros como equipo vamos a copiar todas las preguntas y le estaremos haciendo llegar a la ponente al final de su presentación. Para presentar a Juliana, Juliana es una arquitecta y profesora, tiene maestría de arquitectura en urbanismo y un doctorado en ciencias e ingeniería ambiental, ambos en la Universidad de Sao Paulo. Actualmente es profesora asistente en la Universidad Estatal Paulista en el programa de doctorado de ingeniería industrial maderera, y dicta cursos en la Academia de Bambú, además de ser orientadora del programa por graduación de ciencias forestales. En el 2015, en el 2017 y 2018 ha realizado especializaciones y cursos en China y tiene una especialización en industrialización de brotes de bambú. Actualmente coordina el proyecto de desarrollo tecnológico, cultivo y transformación de bambú como alternativa sustentable para generación de ingresos en la agricultura familiar. Este proyecto está financiado por la Secretaría de Inclusión Social, que pertenece al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil. Bueno, sin nada más que decir, quisiera dar el pase a Juliana. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, buenas tardes. Julieta, buenas noches. Todo bien con el audio, no te preocupes. Adelante. Te escuchamos. Então, me escuta? ¿Estão me escutando? Sí, Juliana, te escuchamos bien. Sí, ok. Sí. Para os brasileiros, boa noite, que aqui já está escuro. E buenas tardes para vocês em Peru. Boas tardes para meus amigos de Peru, de México, de Costa Rica. Ok, vamos empezar. Estou falando de Brasil e quero apresentar um pouco nosso trabalho a respeito de bambu. E hoje vamos falar de brotes de bambu. Já posso apresentar película? Sí, adelante, Juliana, adelante. Sim, porque sí. Tu está... Bom, vai, vou ligar acá. Ok, no te preocupes, adelante, te escuchamos. Ok. Entonces, eu sou professora de Unesp, Universidade Estadual Paulista, e tenho um centro de capacitação tecnológica. Podem mirar a imagem?
Não, não ainda, todavia. E esse é o laboratório de madeira e construção e móvel de la universidade. Não está? ¿No miran? No. Ya tenemos tu presentación. ¿Sí? Sí, adelante. Ok. Entonces, deixa eu colocar. Sim, minha apresentação está cá. E eu não estava vendo a minha apresentação. Ok. Um instante que vou colocar para poder cambiar as películas. Ok, esse é o laboratório de... Ah, não está vendo acá. Está em módulo de apresentação ou não? Não? Sí, nosotros ya estamos viendo tu presentación. Pero está em módulo de apresentação ou solamente... Ou está em... No, como PowerPoint. Sí, Com todavía no PowerPoint. está en modo presentación. E eu quero colocar cá como apresentação, eu não estou... Não sei, se pode passar. Um instante. Ok, Te esperamos, no te preocupes. Ahí agora está. vai. Listo. Ok, E aí adelante. está, aí está. Porque senão não conseguia mudar a película. Ok, esse é nosso laboratório, ok? E el centro está focado em trabalhar com a cadena de bambu e muitas capacitações principalmente para os agricultores. Então, trabalhamos um pouco com construção, com carvão de bambu, artesanatos, painéis, novas pesquisas de novos materiais, brotes e muebles, ok? Esses são os principais aspectos que trabalhamos. E hoje vamos falar um pouco mais de brotes. Um dos principais trabalhos de nós é focado em brotes de bambu. Por quê? Porque um dos principais trabalhos que as pessoas veem como mais fácil de começar a trabalhar com bambu é os brotes. Porque quando na finca há uma colha de bambu, já se pode começar a fazer os brotes. E quando começa a comer os brotes ou a comercializar os brotes, se animam e começam a plantar mais. Então, os brotes, nós percebemos que é um caminho mais fácil para trazer as pessoas a trabalhar mais com bambu e plantar mais, ok? Então, a respeito de brotes de bambu, há 4 aspectos muito importantes. Sim? Um desses aspectos é o que são os brotes? Por que deveríamos comer brotes? Qual a importância de brotes para nós outros? Como produzir brotes de bambu com mais qualidade e com muito mais quantidade, ok? E como fazer para processar, manejar, preservar os brotes para que tenham qualidade em tudo que está fazendo e cada vez mais aumentar a quantidade de produção, ok? Então, eu vou começar um pequeno histórico de como em China os chinos conseguiram aumentar muito as plantações de bambu para brotes. Então, depois de uma catástrofe ambiental que se passou na região de Linan, onde houve um grande deslizamento de terra e soterraram pessoas e mortes e depois muita fome, porque os agricultores não tinham muitas alternativas para trabalhar nas montanhas
e começaram a cortar as florestas de madeira que havia para usar como carvão, para vender. Então, quando vem lá lúvias, essa montanha veio abaixo e muitas pessoas sofreram com isso. Então, chamaram a universidade, uniram as comunidades e começaram um trabalho para que pudesse saber fazer uma proposta para essa região. E uma das propostas era produzir uma pequena castanho que havia em essa região, os bambus e frutas. E então, os bambus foram localizados na parte mais íngreme das montanhas. E com esse trabalho, desde 1983, a região hoje em dia é muito rica e as pessoas têm um ingresso muito melhor que naquela época. As pessoas eram muito pobres, tinham aproximadamente 350 yuans de ingressos por ano, e hoje em dia há pessoas que há 20 mil, 35 mil, hasta 100 mil yuans por ano. E o turismo nessa região, hoje em dia, é muito importante, muito forte, é uma região muito linda e está totalmente recuperada. E o governo de China até permite que em regiões baixas e planas, como estão mirando em essa película, possam ser plantadas de bambu, porque antes solamente se plantavam bambus em las montanhas. A parte baixa era para plantio de granos, como arroz e outros culturas de subsistência. Então, a região de Linan ficou muito conhecida com grandes quantidades de indústrias de todos os tipos, especialmente de brotes de bambu. E pode ver que tem grandes plantações, aproximadamente 6.500 hectares de vários tipos de bambu, especialmente de filostácteis, que são importantes para a parte de alimentação, ok? E podem mirar nessa película que há o bambu tem que ser bem manejado. E quando se maneja o bambu, se pode aumentar muito a produção de brotes. Então, vê muito mais brotes em esta foto que cumos. Os cumos são poucos, sim? E com isso, as investigações de la universidade foram melhorando e trabalhando para que a produtividade se aumentasse cada ano mais. Essa foto podem ver que os bosques são muito abertos para que os brotes possam sair em grande quantidade. Então, acá podem ver que há cerca de 1 cumo por metro quadrado para os bambus alastrantes. Acá o professor Wang, que é o principal mentor desse projeto com o governo de China, e as grandes plantações de brotes e as comunidades cada vez mais envolvidas com as produções. Acá pode ver a evolução de preço de brotes e as quantidades que foram aumentando, e as principais espécies que cultivam para a produção de brotes é Philostachys praecox e Philostachys prominens. Pero há outras, e a grande maioria é 90% da produção é de Philostachys.
¿ok? Solamente en sur de China hay los simpodiales, que son los bambúes laxos. Laxos, que se dice que cuando hay grupos de bambús, yo no sé si laxo es lo correcto. Aqui podem observar que muitas conferências, muitas classes foram feitas, realizadas para os agricultores, os pequenos agricultores, aproximadamente 2.000 pessoas por ano, e as associações de produtores também foi aumentando a cada ano mais, para que todos pudessem ter alternativas e trabalhar com mais conhecimento. Aqui alguns números da evolução da produção, então podem observar que a tonelada por hectare passou de 10 a 15 toneladas hectare ano para 20, 30 toneladas ano, com algumas técnicas que foram desenvolvidas juntamente com os agricultores e juntamente com as universidades. Que mais que podem observar acá? A evolução da quantidade de hectares que se foi ocupando com bambus, ok? E o que são os brotes? Os brotes são os bebês de bambu. É um talo que acaba de sair da terra e que se vai aproveitar para alimento, tem que cosechar em los primeiros dias, ok? Não se pode pegar esse brote e plantar. Não é uma planta. Se vai fazer, se queres plantilha de bambu, tienes que usar outro método, ok? Os brotes não são para plantar. Aqui em Brasil, muitas vezes, os agricultores me perguntam se pode cortar brotes e plantar para nascer um bambu. Então, isso tem que estar claro para quem está começando a trabalhar com bambu, ok? Tienes que cortar e aqui também observa que há um cumo para bastantes brotes, sim? E temos também que saber a distinção entre os bambus de laxo e os bambus alastrantes. Por quê? Porque há épocas diferentes, distintas, para se cosechar os brotes e para fazer as plantilhas e para manejar o bambuzal. Há uma grande diferença de bambus alastrantes, então, com o bambus laxos, ok? Aqui um exemplo, Filostax moçô, à direita, e à esquerda um grande bambu de Dendrocalamus asper. Esse macolho está muito grande e não manejado. Não está correto o manejo desse macolho, ok? E por que deveríamos comer brotes de bambu? Em primeiro lugar, as pessoas hoje em dia estão comendo muito poucas fibras. As pessoas estão comendo 25% de fibras que deveriam estar ingerindo. Então, isso tem causado muitos problemas de saúde para as pessoas, sim? Como câncer de intestino, problema de mau funcionamento do intestino. Isso é muito ligado com a ingestão de fibras, ok? E aí, acá, eu vou mostrar um pouco, algumas informações, rapidamente, de o que
há em los brotes, sim? Então, alguns tipos de vitaminas, como está acá, minerais, sim? É importante zinco e selênio, ok? Especialmente agora, em época de coronavírus, que é muito importante se alimentar de zinco e selênio. Aminoácidos, ok? Há muitos e uns muito importantes para a saúde. Aqui há uma tabela que estão comparando algumas espécies de brotes. Em primeiro lugar está gênero Merostax, depois Filostax, quadrangulares, que é importante, é muito delicioso para os chinos. Dendrocálamos também bem importante, especialmente a latifloros e bambusodames. E aqui há alguns aspectos que são comparados a respeito dessas diferenças de espécies. Então, é uma pesquisa de professor Xie Jinzhong do CAF, em China, e se compara as fibras, as cinzas, fósforo, ferro, cálcio, ok? E acá estão comparados alguns vegetais com os brotes. Então, filostaques com alguns vegetais que estão escritos abaixo, porque é muito diferente para mim. Solamente batata e berenjena é um pouco mais parecido, ok? Não sei nem se está muito correto, mas é o que eu pude encontrar acá, ok? E como produzir os brotes? Quero focar um pouco mais hoje em como produzir em maior quantidade e maior qualidade, ok? Então, como se aumentar essa produção e como se produzir, sim? Essa película mostra também os bosques muito abertos, limpios, não como estão em Brasília, sem manejo algum. Os bosques de Filostaques aurea, principalmente em Brasília, são todos muito adensados. E os brotes só podem sair a las bordas de los bambuzales. Então, não há produtividade alguma, ok? Então, esse é um dos aspectos principais que quero chamar a atenção de las pessoas que querem trabalhar com brotes. Como se vai cosechar os brotes? Então, essa plantação, há muito mais brotes que cumos, ok? E quando se cosecha os brotes? Então, em poucos dias, né? 2, 3 dias, tienes que cosechar. Algumas vezes, tienes que ir todos os dias, quando está em produção mais alta de bambu, tienes que cosechar todos os dias. E durante aproximadamente 4 a 5 meses se cosecha os bambus. Isso dependendo de algumas espécies, há mais tempo ou menos tempo. Depende da qualidade da terra também, da irrigação e outros fatores de clima, para aumentar um pouco esse tempo. Em China, eu pude ver os chinos estão fazendo invernadeiros, grandes invernadeiros, e cortam as pontas dos bambus para que produzem mais, e eles conseguem aumentar 2 meses antes e aumentar 2 meses depois do período de produção, ok? E qual a altura que se deve cosechar esses brotes? Depende muito das espécies. Se é um Filostatis aurea, com 20 centímetros, 30 centímetros, está bueno. Se é um asper ou um latifloros,
pode ser muito mais alto que isso, ok? 60 centímetros ou mais. E quando se cosecha? Em quais meses? Aqui em Brasília, os períodos de ano são muito marcantes. Então, os alastrantes se empiezam em setembro a novembro. Então, é na primavera. E o simpodial está em verano. E eu não sei como se passa isso em Peru, porque Peru, creio que não há as estações tão marcadas. Não sei. Aí temos que analisar melhor com os agrônomos em Peru. Pero sei que é importante que tenha os dois tipos de bambu, se possível. Monopodial e simpodial. Por quê? Porque tens duas épocas em ano que pode cosechar os brotes. Sim? Então, eu recomendo aqui em Brasil que as pessoas que possam tenham os dois tipos de bambu, ok? Aqui, como se corta o bambu. Então, há algumas ferramentas especiais. Os chinos usam esse tipo, como mostra na foto, que batem nos brotes para que se soltem de suelo. E não se recomenda que use, por exemplo, motosserra. Eu não sei como se habla em espanhol, motosserra, pero quando se usa mecanizado, há um problema que pode soltar algum contaminante em los brotes. Então, é melhor que tenha uma ferramenta como essa, mais manual. Em Brasil, há um amigo que de Goiás, Paulo Roberto Faria, que desenvolveu uma ferramenta que se pode golpear, põe em brote e vai golpeando, e dessa maneira consegue cosechar com mais facilidade, especialmente os grandes brotes de asper. Eu vou ver se passa um vídeo acá, não sei se é possível. Ah, tá. Ele pode golpear e sale bem fácil. Facilita muito o trabalho. ¿Sí? Esse ano ele desenvolveu essa ferramenta. Opa! Acá, alguns tipos de brotes, uns brotes solamente por las lastrantes, se há que são os brotes de inverno e de primavera. Pero acá não é muito comum fazer esse outro tipo de cosecha, porque os brotes em los trópicos são mais, estão mais próximo da superfície da Terra. Em China, os brotes nascem mais ao fundo da Terra. Então, há na parte de brotes que é possível de cosechar em inverno. Pero acá em Brasil, eu nunca hice isso, ok? E há um outro tipo de brotes que se tira de rizoma dos bambus alastrantes. ¿Sí? Dizem que é muito delicioso, muito rico, pero eu não conozco esse. Sim? É só uma curiosidade. Quantos brotes nós devemos cosechar?
a técnica para se aumentar também a produtividade é que se cosecha todos os brotes, assim que empieza a produção de brotes, tienes que cosechar todos os brotes. E solamente em último mês, um mês antes de se acabar os brotes, se elige os melhores brotes estratégicos em la macolho, para que esses se tornem os cumos, os novos cumos, e assim continua cosechando os outros. Por que isso? Porque no rizoma há muitas gemas, sim? Que essas gemas são ativadas quando se cosecha um broto acá, se ativa a outra gema ali. Então, se você deixa alguns brotos crescer e se tornar cumos, ele vai roubar a energia, os nutrientes desse broto. Então, a produtividade vai cair. Então, começou a sair os brotes, tem que cosechar todos, sempre, todos os dias, de 2 em 2 dias, a cosechar, e não se deixa nenhum em suelo. Solamente em último mês, que elige alguns melhores, mais bem formados, para que esses sejam as madres lo macolho, ok? Então, vamos lá. Acá, aí na foto de uma plantação de Dendrocalamus latifloros, que é um dos melhores simpodiais, bambus simpodiales, e tem um número de quantos brotes, em geral, se deve deixar em los macolhos. De 4 a 6 brotos por macolho, em simpodial. E 1 brote por metro quadrado em alastrantes. Para que tenha um manejo adequado em seu bambuzal. Ok? Isso já dije, o comprimento de los brotes, sim? E tempo de corte, de 4 a 5 meses, dependendo das espécies. Aqui é uma plantação de asper, em início de plantação. E qual é a densidade recomendada por hectare? Também depende das espécies. Quanto maior é a espécie de brotes, tem que deixar mais espaço entre os macolhos. Então, 250 a 400 macolhos por hectare para latifloros, e também vai depender muito de ingressos, não de ingressos, quanto vai poder investir em esse bambuzal, ok? Se tienes mais plata, pode plantar mais, sim? Se não, pode plantar e esperar mais tempo para que seu hectare esteja bem formado. Acá é uma comparação de plantação extensiva e intensiva. As grandes plantações de bambu em China são, todavia, intensivas. E tienes acá uma diferença muito grande de produtividade. Então, Dendrocalamus tem 15 toneladas hectare ano e pode ter 45 a 75 toneladas hectare ano, ok? Depende muito do manejo que vai adotar. Como aumentar a produção? Então, há umas estratégias também para que pueda aumentar essa produção. Então, em primeiro lugar, estruturar o manejo
espaciamento de cumos, sim? Então, já les dije que há uma pequena regra. Tienes que deixar de 4 a 6 brotes por ano esse bambuzal, sim, para que tenha espaço para que os brotes venham e deixar estratégico para que tenha um espaço entre os cumos. Não deixe muito próximo, porque é difícil depois de cosechar os cumos maduros. E um brote por metro quadrado, um cumo por metro quadrado. Aqui não são brotes, são cumos, ok? Há alguma pergunta? Después. Okay. Después, sí. No te preocupes, Juliana, adelante. Ok. Outra regra importante é, se pode irrigar lo bambuzal, é importante que possa irrigar uma vez por semana ou 2 vezes em tempos de sequía, ok? E outra coisa importante é fertilizar o suelo. Se fertiliza o suelo, pode aumentar 3 vezes a produtividade. Então, e também tem épocas certas para fertilizar o solo. Se vai fertilizar 3 vezes, são 3 meses antes de iniciar a produção de brotes, 1 mês antes e depois de terminar a cosecha, fertiliza novamente. A grande fertilização do suelo se passa em la primeira vez. Não, desculpa. Que coloca uma maior quantidade de fertilizante, sim? E tens que ter uma atenção especial, porque se vai utilizar adubo químico, eu prefiro usar orgânico, mas se vai usar adubo químico, é melhor para a produção de brotes que não tenha muito nitrogênio, seja baixo nitrogênio, porque quando há altas taxas de nitrogênio, vai afetar a grande quantidade de taxifilina, de glicosídeos em los brotes, sim? Então, elige lo fertilizante que tenha menos nitrogênio. A segunda fertilização são apenas 2 quilos por macoio, apenas, é pouco. 1 mês antes, e não em cima de onde vai surgir os brotes, afastado um pouco, ok? E depois, quando se termina a cosecha, é a última vez que fertiliza o suelo. Sim? E aqui há uma descoberta, há uma outra técnica de chinos que eles descobrem o suelo antes, 3 meses antes da produção de brotes, eles descobrem o suelo e deixam o sol aquecer bastante os rizomas e depois tapam com terra, mais ou menos com 30 centímetros de terra. Isso é uma técnica que talvez para nós não seja tão importante, porque acá é muito quente, muito caliente e não temos muita necessidade de tanto sol, ok? Então, creio que isso é muita mão de obra e ingressos para... Muitos ingressos não, muitos gastos. Economicamente, penso que não é muito viável, ok? Conteúdo de brote. Então, vamos falar um pouco de brotes. Então, brotes, a grande quantidade são de fibras, há muitas fibras. Grande parte, a maior parte de los brotes são de água, e 40% a 50% é o que nós podemos comer, aproveitar de los brotes, sim?
Acá é um pouco a parte de los brotes, isso são hojas caulinares, sim, e temos que remover isso. E acá está a parte de brotes, que se pode comer, aproveitar. Então, vocês podem ver que a parte apical está acá, 45%, as hojas caulinares que tens que remover são 25%, e 30% é a parte mais basal que muitas vezes temos que descartar partes. Está um pouco rígida e não se pode comer, não se pode aproveitar, ok? Acá, algumas espécies mais importantes, a elite de espécies. Então, em relação a Simpodial, Dendrocalamus latifloros sempre é o melhor. Se vai começar um plantio de bambu para brotes, plante Dendrocalamus latifloros, que é o mais dulce. Se pode, as taxas de taxifilina, de glicosídeos em los brotes são muito baixos, então é muito adequado para isso. Pero se já tienes bambu em sua finca, tienes que aprovechar o que tem, sim? Então, se há guadua é possível também se transformar em brotes, pero terá que cocinar mais, às vezes, 3, 4 vezes, depende da espécie de guadua, sim? Então, essas são as melhores, e tem também asper. Em Brasil, há muito Dendrocalamus asper. Então, sem dúvida, acá, para nós, Dendrocalamus asper é muito viável, ok? As espécies alastrantes, muitas vezes se citam os filostaques e filostaques pubensis, que os moçô também são os melhores. Podem notar que os alastrantes, os filostaques são os melhores. E para nós é muito comum encontrar o filostaques áurea, e creio que em Peru também. Então, os filostaques áurea, com um cozimento apenas, já está pronto, el brotes. É maravilhoso, perfeito. Vale. Como está meu tempo, Juan? Vamos bien, no te preocupes, Julián, igual el tema es súper interesante, no te preocupes. Ok, Adelante. ok. Por favor, nuevamente, disculpa, Juliana, que te corte. Por favor, a los participantes les pedimos apagar sus micros y cámaras, por favor, para continuar con la exposición. Muchas gracias. Adelante, Juliana. Ok. Agora vamos pensar em como fazer, processar, preservar os brotes. Como manter esses brotes bem frescos e com alta qualidade, ok? Então, uma das primeiras coisas é cosechar esses brotes por la manhã, quando está fresco, porque o calor e o sol em los brotes ativam a produção de lignina. E quando se produz a lignina, os brotes começam a ficar mais rígidos, mais duros, para se aproveitar. Então, tens que cosechar e logo processar. E se não pode, se por qualquer problema não se pode processar esses brotes, assim que los cosechou, tienes que armazenar em baixas temperaturas. Assim pode processar depois de alguns dias, sim? Senão, a qualidade dos brotes cai muito, como eu vou mostrar em um gráfico. Então, os cortes. Cortar por la manhã, baixas temperaturas. Também cosechar em tempo correto, sim? Em primavera, verano. E acá há esse gráfico que mostra que para armazenar temos que ter baixas temperaturas. Por 1 grau, podemos armazenar por mais tempo, sim? E quanto maior a temperatura,
más va bajando la calidad y se empiezan a escurecer los brotes. Entonces, la blancura, la rigidez y el amargor de los brotes están directamente afectados con la temperatura y con el sol, ¿sí? Y con almacenamiento. No se puede nunca, jamás cosechar y dejar esos brotes en pleno sol, ¿sí? Esse gráfico também vai mostrar que a lignina é um processo químico que vai que a lignina é um polímero que continua agindo em los brotes e os brotes começam a ficar rígidos se esse brote não é armazenado imediatamente em baixa temperatura. Então, podes comparar acá que se armazena esses brotes a 2 graus, tem muito mais tempo de durabilidade. Se armazena esses brotes a 20 graus, em 12 dias apenas, ele está aproximadamente 76,6% mais rígidos que o brote que foi armazenado a 2 graus, sim? E a rigidez vai prejudicar muito o rendimento da quantidade de sua produção, porque vai ter que descartar essa parte de brotes, porque estão rígidos, sim? Outra coisa importante é como nós podemos processar esse broto com mais rapidez. Então, há técnicas para se pelar, retirar as cáscaras de los brotes. Pode um brote de grandes dimensões, como aspe, uma maneira muito fácil de se sacar a cáscara é fazer 2 cortes verticais e depois saca rapidamente as cáscaras. Não se pode ir tirando hoja por hoja, que vai quedar o dia todo sacando as cáscaras. Tienes que pegar cuchillo e cortar 2 vezes verticais e tirar. Não sei se expliquei bem, mas é a técnica que usamos muito em los treinamentos, em los cursos. Outra maneira com os brotos mais delgados, como esses que estão acá, é cortar no meio de brotes e depois sacar as hojas de uma vez só. Sim, é mais fácil. Acá é uma indústria em China que ligam os brotes todas as manhãs, grandes quantidades de brotes ligam, em época de pico de produção, ligam os brotes por o dia todo, trabalham de manhã, à tarde e por la noite, para poder cosechar todos os bambuzales. Então, colocam em essas grades de metal e depois vai direto para o cozimento a vapor, sem sacar as cascas. Então, há distintas etapas de processamento. Podes sacar as hojas primeiro e depois cocinar, ou cocinar com as cáscaras e depois sacar as cascas. Esse caso, dentro das indústrias em China, há a mecanização de los brotes. Então, a retirada de las hojas são mecanizadas. Então, se cocina antes para depois sacar as cáscaras, ok? Em Brasil, como não temos as máquinas para sacar as cáscaras,
preferimos cocinar porque é menos volume para a água caliente, senão gastamos muita energia para aquecer a água para uma grande quantidade de material que não se vai aproveitar, ok? Acá estão descascando, essa é uma máquina de sacar as cáscaras, então é uma borracha que vai se movendo e puxando as cáscaras. E do outro lado saem os bambus que estão já sem hojas. Sim? E depois, então, vamos falar um pouco de como se cocina. Então, tem vários métodos de cozinhar. Pode cozinhar na água caliente ou no vapor. Sim? E eu vi os métodos distintos em indústrias de portes diferentes em China. E acá em Brasil, nós cozinhamos em água caliente e temos que, para se sacar a taxifilina mais rapidamente, temos que destapar as panelas. Eu não sei como se habla panela em espanhol, pero tienes que cocinar sem tampa, sem tapa, ok? Porque a taxifilina vai evaporar, é um vapor que vai se eliminando, então não pode estar cerrado. E, em geral, com um cozimento se elimina 96, 98% de esse antinutriente que temos que sacar de los brotes, ¿sí? É como a yuca. Yuca não se pode comer cruda, nem outros alimentos que têm esse antinutriente, que não se pode comer, ok? E dependendo das espécies, tem que cozinhar, cambiar a água e cozinhar novamente. Então, a cada cozimento é 10 minutos e a cada troca a cada 10 minutos tens que sacar, cambiar essa água, porque essa água fica plena de taxifilina, ok? Então, por exemplo, alguns guaduas aqui em Brasil, eu tenho que sacar 3 vezes a água para aproveitar. E vou experimentando. Enquanto está amargo o brote, tem que cambiar a água novamente. É lógico que se trabalha com espécies mais adequadas, vai preservar mais as fibras, as vitaminas, os aminoácidos e tudo que há de mais rico em brotes. Então, por isso que se vai pensar um plantio de bambu, elige a espécie mais adequada, ok? Acá, um cozimento, esse senhor está sacando as cáscaras primeiro, para depois cozinhar. Acá são tanques de concretos com água caliente, que vai cozinhar os brotes. Acá é um cozimento daquela indústria que mostrei para vocês, que entra com casca e tudo, e isso vai cozinhar a vapor. Não há água, solamente a vapor. Dentro desses tanques. Acá abaixo está tanques de água caliente, e isso é uma grande panela que se põe os brotes. Ele é pivotante. Sim? Então, são processos distintos. Acá, depois que cocina e depois que retira as cáscaras, estão limpando os brotes, tirando aquelas partes mais escuras
e depois fazendo uma seleção de los brotes para que possa fazer os cortes. Então, em China, há indústrias que têm muitos tipos de cortes de los brotes. Há um padrão, especialmente as indústrias que exportam para Japão, há cortes muito específicos e muito padronizados. Sim? Muitos tipos de cortes. E acá, uma outra etapa, que é o armazenamento e embalagem. Então, há que se controlar muito bem o pH de los brotes. Normalmente, o pH está em 4.2 e 4.6, sim? E eles controlam o máximo aceitável na indústria de brotes em China é 4.6. Se há um pH mais elevado que isso, tienes que corrigir com ácido cítrico. Nem sempre tienes que poner ácido cítrico, porque muitas vezes está dentro do padrão aceitável. Pero acá em Brasil, como eu tenho muita preocupação com o botulismo, a bactéria de botulismo, e eu recomendo a meus agricultores que meçam o pH até 4, porque 4.2 para mais alto é quando é possível da bactéria do botulismo se desenvolver. Então, eu digo para eles, no máximo 4, está bom. Não é ácido. Quando você experimenta um brotes com 4, pH 4, é bueno, não é uma coisa muito ácida. E se vai exportar brotes, você pode poner muito ácido cítrico ou vinagrado, porque os chinos e os japoneses não les gustam os brotes muito ácidos. Eles descartam esses brotes. Quando os chinos vieram para o Brasil, havia um produtor de brotes em Brasil que deu um regalo de sua indústria, de sua produção de brotes, estava pleno de vinagre. Los chinos depois experimentaram, provaram os brotes e sacaram a basura, porque não les gusta os brotes com muita acidez, ok? Então, é esse controle que eles fazem na indústria. Então, não se põe conservantes em essas latas de brotes que estão vendo de 11 quilos, não se põe conservante. Solamente põe com alta temperatura, depois vai deixam de um dia para outro, medem o pH, se tienes que corrigem com ácido cítrico, tapa as latas e vá para esterilização. Sim? Essa é a etapa que fazem na indústria. Aqui em Brasil, muitos fazem em vidros. Então, vocês têm que ferver por muito tempo. É uma fervura normal que se está acostumado a fazer as conservas e está pronto. Não é necessário nenhum tipo de conservante, sim? Apenas controlar o pH. Aqui há grandes extensões de armazenamento. Então, depois que fazem a esterilização e tampam as latas, isso vai para câmaras, muitas vezes frias, outras vezes não, e se quedam por, muitas vezes, 2 anos armazenados. Essa indústria, por exemplo, havia 30.000 metros quadrados de área de armazenamento,
a indústria estava arriba e o armazenamento estava abaixo, com grandes galpones, com 30.000 metros quadrados de brotes como isso. E durante o ano vão abrindo as latas e temperando e fazendo como isso aqui. Pequenas embalagens de brotes com tempero, com pimenta, com picante e com outros vegetais e vendem esses brotes por um valor maior. Sim? Acá são câmaras de esterilização de los brotes. Em geral, os paquetes de plástico vão esterilizar depois de envasados. Acá é um pouco de cooperação Brasil-China, que permitiu que muitos brasileiros fossem para a China fazer cursos e treinamentos, e depois nos regalaram com as máquinas para começarmos uma produção junto com as comunidades, por causa do projeto que conseguimos junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Acá é a cozinha que temos em parceria para produzir com os agricultores. Os agricultores estão acá cozinhando, embalando a vácuo, em la máquina, os brotes, e acá comercializando, ¿sí? Xexé é gracias em chino, para quem não sabe. Então, foi o nome de la marca de los agricultores acá. ¿Sí? Aqui produzimos uma pequena apostila de processamento de brotes para os agricultores. E creio que é isso. Então, podemos abrir para questionamentos, se tens alguns para fazer para mim. E peço perdão por meu espanhol, meu portunhol, ok? Espero que tenham compreendido minha charla. Gracias. Gracias, Juliana. En verdad, gracias a ti. No te preocupes con respecto a al tema del idioma. La verdad es que hemos entendido bastante bien. Obviamente siempre hay sus palabras y contextos que no se entiende, pero bueno, para eso están las preguntas, ¿no? Ahora más que todo. Sí. Ok. A ver, bueno, hay algunas preguntas que han salido durante la exposición que ha estado muy, muy interesante. A ver, respecto al distanciamiento óptimo, dice, ¿cuál sería el distanciamiento óptimo de siembra? Y sabemos que hay diferentes finalidades, ¿no? Bueno, aquí en Perú netamente la filostachis en este caso es para cañas, pero pueden ser para diferentes finalidades, ya sea brotes o una producción mixta. Entonces la pregunta va por ahí, ¿qué distanciamiento óptimo verías tú conveniente? ¿Qué distanciamiento? Sí, ya sea para brotes o quizás mixto, ¿no? Isso é uma pergunta de $1 milhão de dólares, porque estou estudando como se hace uma plantação que se pode aproveitar a renda de los ingressos de brotes e também para construções. Essa é uma preocupação muito grande em Brasil, porque as pessoas querem trabalhar com construções e se produzem brotes, é um incremento, um ingresso a mais, porque uma coisa não afeta a outra. Quando vai trabalhar com cumos para construções, não se pode deixar todos os cumos que saem. Por quê? Porque senão sua plantação vai se quedar muito adensada e a produtividade de cumos também vai cair. Então, tem que sacar os brotes
aprovechar los brotes para comer o para hacer un incremento en la finca. Entonces, es una ventaja. Pero si va a trabajar, si tu foco es construcciones, creo que tienes que dejar un poco más de brotes en la macollo, ¿sí? Tienes que dejar en vez de 4 a 6, deja 8, 10, ¿sí? Y se é alastrante, deixar 2, 3 por metro quadrado, para que tenha uma produção maior de cumos. Pero isso é um assunto muito importante pela universidade, por los agrônomos estudar mais. Não sei tudo. É uma opinião e uma coisa que já escutei de chinos discutirem, que depende de foco de produção, o que queres para você é mais importante, tens que ter um pouco mais de mais quantidade de cumos para aquela finca, ok? Não sei se foi claro. Sí, claro, quizás hacer un poco el hincapié de que a ustedes le dicen alastrante a las especies corredoras, ¿cierto? Por ejemplo, Filostachys, etc. Y el otro tipo de morfología que sería para nosotros simpodial, como guadua, otro, se me fue el nombre, la verdad. ¿Podrías mencionarlo, por favor? Pero, ¿puede hablar un poco más espaciado, por favor? Ya. Nosotros acá en Perú tenemos, por así decirlo, ustedes le dicen alastrante a especies como nosotros conocemos como corredoras, Filostachys, etc. ¿Sí? Sí. Entonces, usted mencionó... Ustedes no tienen mucho alastrantes, ¿sí? Ajá. No tienen mucho, ok. Sí, exactamente. Alastrantes le conocemos a especies que tengan el tipo de morfología monopodial, ¿no? Sí. Ajá. Y el otro nombre que mencionó, aparte de alastrantes, que nosotros veníamos crecimiento tipo guadua, bambusa, dendrocalamus. Esos son los simpodiales. Tipo dialécticamente, con el nombre de alastrante y laxo. ¿cuál? Entonces hacer ese hincapié, ¿no? Nada más, simplemente para que tengan en cuenta las personas. En Perú no se usa laxo. No es laxo No, que se dice, ¿no? no. ¿Cómo se dice los bambús simpodiales en Perú? Que hay en grupos. Paquimorfo le decimos acá. Paquimorfos. O Paquimorfos o simpodiales. simpodiales, exactamente. Yo Sí, sé que en Colombia... guadua, dendrocalamus, bambusa. Guarda, dendrocálamos son los bambús que están en grupo. Exacto. En Colombia que se dice bambús laxo, que son los bambús en grupos, que son los simpodiales. Nomenclatura es un poco difícil, disculpa. No te preocupes, no te preocupes. Respecto a las plagas, por ejemplo, mencionaste que había una en la parte de almacenamiento y mencionaste que había el pH, ¿cierto? Que tú recomiendas Sí. que sea 4. Acá no hay una 4. pregunta respecto a plagas. ¿Qué plagas se pueden presentar durante el manejo? ¿O qué? ¿Qué plagas se pueden presentar durante el manejo de la plantación para brotes? ¿Qué clavas? Yo no sé qué es clava. Insectos, alguna plaga, hongos. Las plagas. Es Ajá. muy difícil que se tenga plagas. En Brasil, yo vi una vez só en un bambuzal en São Paulo. Solamente una vez yo vi uns huecos con un insecto. Solamente essa vez. Em China, eu sei que algumas vezes eles têm mais plagas que acá. Não há muitas. Em Brasil é muito raro.
Creio que em Peru também não tem muitas plagas. Sí, bueno, la verdad es que también nosotros todavía no tenemos mucha información, ¿no? Es un tema nuevo, el de brotes que está entrando, Sim, entonces todavía nos falta un poco de recopilar más información y experiencias. sim, tem que estudar mais em las universidades, os agrônomos, os bambus. Ok. Respecto al rendimiento, ¿qué rendimiento es a ver, qué rendimiento en promedio es comestible en cada brote de bambú según la especie? Creo que tenías una figura, si la puedes mostrar, por favor. Sim. O rendimento, Sí. vou ver acá, que está um pouco... Tenías un gráfico general, así, exactamente por ahí va, donde era el Sim. 30%, me equivoco. Ah, Exactamente. sim, acá. Não, isso, 40 a 50% de parte comestível, isso? Essa informação que tu queres? Isso? Ou não? Me parece que la pregunta va respecto al gráfico que acabas de pasar, donde es el 30% aproximadamente. Ah, Excelente, tá. sí. Sim. A parte basal, que se perde uma parte, porque há partes mais rígidas, as hojas, então, tem uma perda de 40% em isso. E na parte apical de brotes, há as hojas apicales que tem que sacar, que é basura. Então, isso é a porcentagem de aproveitamento. Se perde acá, se perde um pouco acá também, que se pode fazer harina com isso. Em Índia, os indianos aproveitam as partes mais rígidas dessa parte de 30%, que são da basal, molem e fazem harina ou usam com uma pasta para fazer algumas comidas como, eu não sei em espanhol, bolo, dulce, com essa papa que se hace quando se molem, ok? Você pode aproveitar também. Ou você pode poner para os animais, sim? As galinhas, o ganado, pode comer tranquilamente essa parte mais rígida, sim? Ok, qué bueno respondiste. Habían otras preguntas respecto al uso que le daban. Qué bueno te adelantaste, muchas gracias. Respecto a la Não, para bambusa, mim está bem. okay, respecto a la bambusa, bambusa vulgaris, me comenta acá. ¿Bambusa vulgaris se puede usar como brote o no? ¿Y por qué? Igual Bambusa el vulgaris, Ujú. sim, bambusa vulgaris, especialmente bambusa vulgaris vitata, é muito amarga. As taxas de glicosídeos é muito alto. Então, é muito amargo. Pode cozinhar 3, 4, 5 vezes, que muitas vezes ele brote está mole, não está mais crocante. E se perde muitos nutrientes. Pero atualmente nós estamos experimentando uma nova técnica para se processar esses brotes que há alta taxas de taxifilina. E estamos com resultados muito interessantes que em um cozimento apenas se pode sacar, pero não temos as taxas ainda, todavia. Então, temos que fazer mais experimentos para depois poder afirmar que essas espécies
como bambusa vulgares se possa fazer com menor quantidade de cocimento, sim? Pero a princípio não é bueno. Bambusa vulgares é muito bueno para carvão, perfeito para carvão, porque há uma elevada poder calorífico, pero para brotes é pouco difícil. ¿Sí? Sí, claro. Quizás haciendo un poquito de hincapié para las personas que también son nuevas y están interesadas, ¿no? Hablando de Bambusa vulgaris vitata, como mencionó Juliana, es la especie amarilla, ¿no? La que conocemos acá. Y mientras la mencionaste, la Bambusa vulgaris puede ser para carbón, ¿cierto? Certo, isso. Ok. Respecto a la demanda actual de brotes, ¿cuál es la demanda actual en Brasil? Em Brasil, a demanda los orientales que vivem em Brasil se consomem muito, especialmente em estado de São Paulo. Há muitos japoneses, muitos chineses, e o consumo é elevado. Pero não há mercado solidificado em Brasil. Estão abrindo os mercados estão aumentando. Estamos trabalho para que as pessoas consumam mais. E eu não tenho número de demanda de brotes em Brasil. Pero eu sei de pessoas em Brasil que já estão exportando brotes, porque Europa, por exemplo, se consome muito brotas de bambu. Apesar de não haver bambu em Europa, os europeus se consomem muito. Então, tem pessoas em Brasil que não vendem brotes de bambu para mercado interno, estão exportando. Então, creio que é um mercado muito importante, porque não se usa agrotóxico, é uma produção muito elevada e muito saudável. Então, creio que vai aumentar muito o mercado, não só em Brasil, mas em Peru, em todos os sítios, todos os países. Creio que é uma coisa muito promissora. Sí, exactamente. Juliana, mencionaste, pero de todas maneras aclarar, en base a tu experiencia, ¿cuáles son los géneros o en todo caso las especies que tú conoces que puedan ser comestibles respecto a brotes? Y también hay otra pregunta que podría ser, ¿cómo identifico si son comestibles o no in situ, en base a cada especie, ¿no? Dizem que todos são comestíveis, pero unos são muito amargos e outros são mais doces. Então, eu sempre, quando vou em sítios distintos, há bambu que tem brotes, e eu vou e provo esses brotes. Como que se identifica? Tens que cozinhar. Tens que cozinhar e ver quanto amargo ele está. Eu, uma vez, cosechei um brote em uma mata, e minhas manos se quedaram bem pretas, porque era tanta taxifilina que não quis nem cozinhar esse bambu. Pero, em geral, todos os brotes é possível de cozinhar e comer. Não é uma coisa peligrosa, ok? Porque se cozinha e está amargo, não se pode comer, ¿sí? Sí, claro. Quizás ahí también un poco ver las maneras artesanales o industriales o semi-industrial, ¿no? Que eso implicaría un poco más de costos y recursos para la persona que elabora estos productos, ¿no? Sí, claro. Porque se é broto se é uma espécie que há muita taxifilina, vas utilizar mais energia, mais água, mais tempo, e o brote vai se quedar não tão crocante, não há crocância
e se perdem as vitaminas. Então, não é interessante económicamente. ¿Sí? Sí, efectivamente. Acá hay otra pregunta respecto al manejo. Hablaste de la sostenibilidad y cuánto es el número de brotes o culmos que se pueden dejar. Acá Juan Carlos Salazar nos deja un ejemplo. ¿Puedes ¿Cuántos? explicar? Sí, acá nos menciona, ¿puedes explicar un poco más sobre el manejo de los brotes a cosechar? Por ejemplo, si tengo 15 brotes en un ciclo, ¿cuántos brotes cosechas y cuántos dejas crecer? Não. É assim. Quando se empieza a salir os brotes, tienes que cortar todos. Hoy colho todos, amanhã cosecho todos, no outro dia vou cosecho todos. Não se deja nada. Tienes que cosechar todos. Solamente em lo último mês de la produção de brotes, vai elegir os melhores e deixar os melhores se transformarem em cumos. Por exemplo, em Brasil, os brotes de simpodial vão hasta no máximo março. Março se empieza a ficar frio e os brotes não saem mais. Se param de produzir brotes. Então, em início de fevereiro, eu elijo os melhores brotes em posições estratégicas em lo bambuzal e deixo esses. Marco com um bolígrafo ou uma ¿Alguna fita. marca? Eu marco esses cumos e deixo esses brotes crescerem e se transformar em cumos. E os outros continuam cosechando. Não se pode deixar os outros, porque depois que elige os melhores, tienes que cosechar os outros, porque senão os outros vão pegar a energia desses grandes e você continua produzindo brotes. Conseguiu compreender como que os chinos fazem? E é importante isso, porque antes eu deixava sempre alguns. No início da produção, eu deixava alguns brotes, pero não. Você tem que deixar os cumos ao final da produção, não no início. No início se cosecha todo, ¿ok? Ok, espero que Juan Carlos haya quedado un poco más claro. Gracias, gracias igual para todos, Violena. Acá Ya. Rocío nos consulta, ¿cuál es la variedad que mantiene mejor los nutrientes al ser calentado? Não sei, tem que mirar nas tabelas. Isso creio que é proporcional à espécie. Nunca, não tenho um estudo que eu tenha visto que diga qual que mantém mais os nutrientes. Sei que quanto menos se cocina, más nutrientes está en los brotes, ¿sí? Sí, justamente, muy buena tu aclaración, Juliana. Quizás ahí, ¿no? Hay por cada especie, los tiempos de cocción van a ser diferentes, como bien mencionaste y algunos ejemplos, ¿no? Entre bambusa, entre filostachos, que dijiste, pequeños y cortos tiempos. Entonces, como mencionas, todavía no hay estudios netamente de cuánto puede variar la cantidad de nutrientes. Pero Sí, bueno, va a aclarar, ¿no? Que eso varía dependiendo del tiempo de cocción y la temperatura, en este caso también. sí. En general, los Dendrocalamus latifloros, uma vez está perfeito. Asper, depende. A la parte apical de los brotes hay un poco más de taxifilina que na parte basal. Entonces, quando estou cocinando os brotes, eu provo geralmente a parte apical, que eu sei que se a parte apical não está mais amarga, está pronto. Então, guardo
Guadataguara, que há acá na Mata Atlântica, eu cozinhei 3 vezes, estava bom, estava pronto. Lo guadua, muitas vezes, em início de los brotes, há mais taxifilina que na parte intermediária e ao final de ciclo, de temporada. Então, vai depender também da fertilização que tenha hecho, haverá mais ou menos, ok? Então, é mais ou menos isso. La bambusa é 4 vezes. Guadua, algumas vezes 3. Los filostates, 1. Asper, 2. Algumas vezes 3. Ok? Pero la taxifilina, em um cozimento, já se elimina grande parte. Ok? Grande parte na primeira está muito bueno. Pero lo amargo está um pouco mais. Então, muitas vezes se prueba e tienes que cocinar un poquito más, ¿sí? Sí, está bien. La última consulta, nos hablaste de los métodos que hay para hervir, ¿no? Tanto con cáscara, hojas caulinares y sin hojas caulinares, ¿no? ¿Podrías hablarnos un poquito más de esto, por favor? Sí, esse método vai depender muito da estrutura da indústria. Se a indústria há maquinário para sacar as cáscaras, então, em geral, vão cocinar primeiro e depois sacar as cáscaras. Pero se não tienes lo maquinário, então tienes que sacar as cáscaras antes, ¿sí? Em geral, eu he visto esse tipo de etapas na produção. Acá em Brasil, como não temos, então sempre descascamos antes de cocinar, para não gastar muita energia em água, ok? É simples, não há muito segredo. Sí, ok. Y la última, disculpe, por favor. ¿Algún reporte de manejo para Philostachys aurea que vaya enfocado con finalidad de obtención de brotes? Philostachys aureus. Ajá, ¿algún reporte o documentos, bibliografía? Não me recuerdo se tem um específico para a aurea, pero eu vou dar uma procurada e vou perguntar para os chinos se tem um estudo específico para a áurea. Pero em China não usam muito a áurea porque é muito delgado. Então, eles têm filostates um pouco mais largo, então não usam muito a áurea. Creio que não há um específico para brotes de áurea, pero áurea é muito delicioso. Muito delicioso. Se tem áurea em sua finca, aproveite. ¿Sí? Ok. Muchas gracias, Juliana. Gracias por gracias por tu presentación, de verdad. Sigues todavía presentando ¿podrías salir de tu presentación, por favor? Sí. Disculpe, ¿cómo que en la parte inferior derecha. ¿Sí? O bueno, en todo caso, no te preocupes. Está bien así, no te preocupes. No, estuvo... Sí, no te preocupes. Nada, simplemente para cerrar... Ok, conseguí. Simplemente para cerrar la charla, creo que la charla ha estado muy interesante. Te quiero agradecer de parte del equipo de CEPOR, de la mesa técnica de Junín y de todos los participantes, ya que, como te comento, la charla ha estado muy buena, hay poca información y gracias por compartir la información que ustedes tienen, no tanto en Brasil como tu propia experiencia. Muchas gracias.
Bueno, algunas últimas palabras que me quieras dar, por favor. Mm, se alguém necessita de mais informação, pode procurar a mim ou o grupo de pesquisa, que estamos prontos para tentar ajudar quem quer produzir bambu. E produzam bambu, que é importante. Sí, exactamente. Entonces, te agradecería, por favor, si puedes darnos tu contacto, algún correo, por favor, decirlo, o si quieres lo puedes poner en el chat, y Sim. nosotros lo vamos a estar compartiendo, ¿no? Nuevamente, Sim, de parte del grupo, agradecerte, y bueno, queremos cerrar este ciclo de conferencias, ¿no? Por el momento. sim, vou Nuevamente, perdón, dime, Juliana. vou pôr meu WhatsApp, que para mim é mais fácil. Se Ok, querem entrar em contato, para mim está bem. Ok? ok. Listo, Juliana, muchas gracias. Ahí lo está poniendo en el chat en todo caso. Eu que Eh, agradeço. gracias a ti y gracias a todos los participantes. Entonces, con esto estaríamos cerrando la sesión del día de hoy. Muchas gracias y por favor Ok. cuídense. Hasta luego, Juliana. Bye Cuídate. bye, bye bye.